E aí, pessoal, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Mas é isso, gente. Então, minha proposta hoje para vocês é que a gente faça uma breve correção da atividade que eu deixei para vocês no Google Forms, tá? Porque eu percebi que se vocês tiveram uma dificuldade para resolver aquele infográfico sobre a evolução das plantas, certo? E depois a gente vai fazer uma atividade da página 27 do livro de vocês, que é a base da genética, tá? A gente vai falar sobre conceitos básicos da genética, que alguém aí me pediu, não sei se foi do terceiro B, alguém pediu para falar sobre esse assunto, e a gente encerra o assunto da genética, tá? E continua com o assunto do centro de mídia, ok? Tem gente que achou ruim essa mudança drástica de um conteúdo para o outro, eu entendo, tem total razão, mas é por vários fatores, principalmente por causa do isolamento, né? Por causa da pandemia, a gente teve que adotar, né, a orientação da secretaria, que é o seguir o currículo, entendeu? E as aulas do centro de mídia são muito boas. A sugestão que o terceiro A passou foi da gente fazer eu passar atividade, né, passar exercício, passar matéria e depois a gente fazer um encontro, aí a gente vê qual a periodicidade disso daí, né, de quanto em quanto tempo, para a gente tirar dúvidas, que eles gostaram bastante da aula, ok? Então, no final da aula a gente volta a falar sobre isso, e aí eu aceito sugestões, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês. Já está projetado aí? Vocês estão vendo? Não? Vou projetar aqui para vocês um infográfico. A gente não tá vendo, não. Eu não Agora tô tá vendo, vendo? pelo menos. Agora? Agora sim. Sim, deixa eu Agora, apagar. agora foi. Deixa eu apagar aqui que tá com colinha. Então, eu passei esse infográfico lá, eu lembro para vocês, sobre a evolução das plantas. Para quem não conhece, isso daqui é um cladograma. Aqui, 1, 2, 3 e 4 são as novidades evolutivas de cada da alternância de uma espécie para outra, tá? O que a 1 adquiriu permanece na 2, na 3 e na 4, a 2 sucessivamente, assim também, tá? Então, dentro dessa questão, você tinha que responder respectivamente. Quando a questão pede de forma respectiva, você tem que relacionar o número à característica, né, que está se pedindo ali. Então, só um minutinho, tem alguém com o microfone aberto, fazer favor de fechar. Então, o infográfico? Eu tô. Então, nós temos as briófitas, traqueófitas e espermatófitas. Então, nós temos como os principais marcos evolutivos presença do embrião, depois a planta evoluiu, passou a adquirir vasos condutores, ganhando órgãos verdadeiros, tá? E aí ela teve uma outra evolução, adquirindo sementes com grãos de pólen, certo? E, por último, flores e frutos. Uma evolução não anula a outra, tá? A gente vai estudar a evolução mais para frente. Uma característica não anula a outra, ela é em forma de escada, não é linear, tá bom? Então a resposta aqui correta que eu teria que dar, vocês teriam que dar, né? Respectivamente, quando eu falo respectivamente, aqui seria embrião. Nossa, eu estou começando a aprender a mexer nesse negócio. Embrião. Aqui, vasos condutores. Aqui, a semente, né? Semente, eu não minto, não. Semente.
E as angiospermas, elas adquiriram o fruto, né? Ah, mas e a flor? A flor, ela aparece entre as angiospermas e as gimnospermas, tá? Mas se quiser colocar flor e fruto, também tá certo, não tá errado, ok? Aqui, no embrião, entre a alga e a briófita, tá? Que são plantas pequenininhas, que não tem vaso condutor, tem que crescer perto da água, porque o embrião, ela ainda depende da água para sobreviver, né? São plantas aquáticas, né? Elas começam a dominar o meio terrestre, mas não dominam totalmente, porque ainda precisam da água muito próxima. É um musgo, né? Que cresce em cima da rocha, em lugares sombrios, porque pouca luz, porque não pode, ele não aguenta a luz direta, porque desidrata com muita facilidade. São plantas pequenininhas, porque eles não têm vasos condutores, né? Ainda não têm vasos condutores. Só a partir entre as briófitas e as pteridófitas, na verdade, que passou a ter vaso condutor. Com o vaso condutor, que a gente chama de xilema e floema, a planta passou a ganhar altura, né? Ela ganhou raízes verdadeiras, né? Ela ganhou uma certa altura e pôde conquistar melhor o meio terrestre, tá? São as samambaias. Não parece uma samambaia, mas são as samambaias. As gimnospermas, elas são as plantas com sementes, tá bom? São as araucárias, né? São chamadas também de sementes nuas. São chamadas também de sementes nuas. Elas não têm o fruto ou sementes secas, né? E muito importante para disseminação a semente, né? Armazena nutrientes. Então, através da semente, a planta dominou mais ainda o meio terrestre. E com a presença do fruto e da flor, presença do fruto e da flor, né? A capacidade de gerar maior variabilidade foi muito grande, porque além de se autofecundar, né, a flor tem essa capacidade de se autofecundar, ela tem também a oportunidade de fazer maior cruzamento entre flores, né, entre outras flores, através da polinização, tá? Principalmente através da polinização dos insetos, das aves. Então, você consegue levar, às vezes, o pólen de uma flor para um lugar muito distante, polinizar uma flor bem longe. Aí eu consigo fazer o cruzamento aí, né, de plantas diferentes, e aí eu aumentando a variabilidade, eu aumento também as capacidades de sobrevivência dessa espécie. Então é por isso que hoje as angiospermas dominam o ambiente terrestre, né? Então nós temos aqui um infográfico mostrando exatamente isso. Olha lá, as briófitas, né? Olha lá, os musgos, as pteridófitas, que são as samambaias, desculpa, as araucárias, que é o pinhão, né? E as angiospermas, que são as plantas com frutos. Bom, encerramos por aqui, por enquanto, tá? Então vamos lá. Eu tenho um esquema aqui, vocês estão vendo? Eu tô. Então tá bom. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tá todo mundo no chat? 8 pessoas. Adriele, Luana, Luara, Manuela, Maria. Ok. Legal. Então vamos lá. Porque vocês ficam muito quietos, parece que eu estou falando sozinho. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 esquemas
Um deles é mitose e o outro é meiose. Qual que é qual? Qual que é mitose e qual que é meiose? Ai, Sorã, não sei não. Eu acho que é. Ai, Sorã, não sei. O próprio nome. Eita, por que fica fazendo esse barulho? Vamos lá. O nome aqui diz, né? A meiose vem de meio, ou seja, divide pela metade, tá? Todas as células do meu corpo têm 2 pares de 23 cromossomos, ou seja, tem 46 cromossomos, tá? São células chamadas de células diploides, né? Então, diploides são 2 N's. Haploides são células N. Então, essa aqui tem 46, essa aqui tem 23 cromossomos, ok? Então, a gente começa igual. A meiose, ela vai duplicar, então eu duplico, né, o número de cromossomos e só vou sofrer mitose, divide, e depois sofre meiose, tá? Então, a meiose ela só acontece para a produção de quê? De gametas. Certo? Então, os gametas são as células reprodutivas do meu corpo, né? Espermatozoide ou óvulo. Espermatozoide no homem, óvulo na mulher. Então, se as células têm 2N, vai gerar células com metade de cromossomos. Então, cada célula aqui vai ter 23 cromossomos. Por quê? Porque na hora do espermatozoide fundir com o óvulo, né? 23 mais 23, eu tenho 46, certo? Então, cada célula dessa aqui produzida é chamada de célula N, meiose, tá? Então, eu tenho todas as células do meu corpo possuem 46 cromossomos. E aí eu preciso produzir gametas. Tá? Se eu sou mulher, os meus gametas já vão ser produzidos lá na barriga da minha mãe. Eu já vou nascer com os gametas armazenados nos meus ovários para eles serem liberados ao longo da minha fase fértil, da minha idade fértil. O meu ovário só vai amadurecer esses óvulos a cada ciclo menstrual, né? A cada ciclo reprodutivo. Tá? O homem não. O homem ele vai produzir célula gamética o tempo todo, até na hora de morrer. É lógico que essa produção vai caindo por causa da questão hormonal, mas sempre produz. E de onde que vêm esses gametas? Então, algumas células do meu corpo, de 46 cromossomos, né, elas são direcionadas para a produção de gametas, ok? A mitose ela começa com a duplicação, né? O DNA duplica, duplicando os genes, né? Os cromossomos se duplicam, e aí essa duplicação dos cromossomos gera 2 células iguais, idênticas, tá? É quando a célula tira a cópia dela mesma, ok? Então, para que serve a mitose? A mitose ela vai servir para regenerar, né? A mitose ela vai servir para regenerar o organismo, tá? Quando você quebra um osso, quando você se queima, quando você faz um corte, existe uma memória celular ali, né, no núcleo da célula, no centríolo, em que ela entende que ela precisa aumentar a reprodução dela ali em volta, né? E para cobrir aquele ferimento, para repor aquele osso que foi quebrado. Então, era repor aquele tecido celular, tá? Então, lógico que isso leva um tempo,
Mas quando você perde a capacidade de controle de regenerar essa célula, muitas vezes você tem o quê? Você tem um câncer, tá? Então, o câncer é o crescimento desordenado dessas células, ok? Então, além de regenerar, a mitose serve também para crescer, né? Regenerar, crescer, né? E quando ela perde o controle, ela gera câncer, tá bom? Então, é por isso que você não pode ficar lesionando as suas células o tempo todo. Né? É o que o sol às vezes faz. A radiação solar ela é mutagênica, ela altera o DNA, né? Ela altera o DNA, ela provoca mutações nessa célula, e muitas vezes essa mutação faz com que a célula perca essa capacidade de controlar a sua multiplicação. E aí produzindo tumores malignos. Por isso que a radiação é tão perigosa, né? Então, esse é um fator, né? Às vezes a pessoa quebrou uma perna ou um braço, aí anos depois ela desenvolve um câncer. Acontece às vezes, não é sempre, lógico, mas às vezes acontece. Porque ocorreu uma lesão celular ali, e por causa dessa lesão celular a célula caducou, ela perdeu a capacidade de se controlar essa reprodução. Pode falar. Sora, mas o sol da manhã é bom? Aquele sol, sabe, das 8 até umas 10 horas? A gente precisa tomar sol porque a gente só produz vitamina D tomando sol. A única fonte de vitamina D que a gente tem é o sol, certo? A gente não pode tomar sol em excesso, né? E sem proteção, mas sol é muito bom para a gente, né? A vitamina D está diretamente relacionado a, como é que fala? A imunidade, né? A capacidade da gente produzir imunidade do nosso corpo, tá bom? Evitar doenças inflamatórias, essas coisas assim, né? E, inclusive, a radiação solar mata o Covid, tá? O infravermelho, né? Radiação ultravioleta, desculpa, ela mata o vírus, né? Eu vivo colocando a máscara, essas coisas assim no sol aqui também. Então, vamos lá. Então, identifique na figura a mitose e a meiose. Então, aqui nós temos a mitose e a meiose, já identificamos, né? Justifique sua resposta. A justificativa é que a meiose produz células com metade do número de cromossomos que a célula mãe, tá bom? Quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? 23, 2 não, 23. 23 pares, que vai somar 46, tá? 23 pares, que vai somar 46. O que acontece com o cromossomo na etapa indicada pela letra A? O que acontece aqui na letra A? Que eu falei para vocês, com o cromossomo. Tanto aqui quanto aqui. A duplicação, tá? Vou colocar aqui. Ocorre a duplicação. Né? Oi, duplica. Nossa, que letra horrível. Duplicação.